Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento do mercado da beleza no Brasil. Para se ter uma ideia, o nosso país já é o quarto maior mercado no mundo, perdendo apenas para países aí desenvolvidos. Bom, e o que se deve a esse crescimento? Porque tanto homens quanto mulheres têm investido cada vez mais na beleza. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Observações o médico dermatologista Dr. Bruno Grossi, que atende tanto em Itaúna e na região Centro-Oeste e vai falar sobre esse tema aqui hoje conosco. Bom, Dr. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar então sobre esse crescimento, do mercado da beleza. E hoje o que chama a atenção é justamente isso, É um mercado que está aí para páreo entre os sexos, Tanto homem quanto mulher estão aí investindo na aparência e, claro, impulsionando esse mercado da beleza, Sim. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito bom informar a população. E é isso, mas assim, desde muito tempo esse mercado já tem crescendo bastante, já vem crescendo muito aqui no Brasil, porque o povo brasileiro sempre foi muito ligado à imagem, sempre cultuou muito o corpo, o rosto e foi popularizando, com o tempo foi tornando mais acessível os procedimentos para a população e o povo começou a se interessar mais, ter mais informação, buscar mais profissionais e teve esse boom, mas já era uma coisa esperada devido à população brasileira ser muito visual. Acho que o povo já é muito bonito e quer ficar mais bonito, Então acho que desde sempre o povo já queria dar uma melhorada. Agora, vale ressaltar que não é somente questão de procedimentos, A gente sabe que nossos avós, bisavós, mães também, sempre tinham aquele truquinho ali de beleza, Um creminho ali, ou então um leite de rosas ali do outro lado para poder passar na pele. Ou seja, essa cultura dos cosméticos também sempre teve arraigada no Brasil e ela se mantém até hoje. Não é só em procedimentos, mas também em relação a produtos, Sim. Muitos produtos que a gente vê, entra na farmácia, tem uma parte só para cosmética, que é quase tão grande quanto a de medicamentos. Então, assim, sempre a população sempre foi muito preocupada. Tem leite de rosas, leite de colônia, tem muita coisa que o povo sempre usou, que eu não recomendo nenhum desses, mas hipoglós, que o povo usava também no rosto, não sei porquê, mas usava. Alguns produtos clássicos aí. Mas a gente viu que veio evoluindo muitos produtos, E o mercado abriu muito no Brasil para produtos de beleza, procedimento estético, procedimentos cirúrgicos, de rosto, corpo, cabelo, entre outros. Agora, vale ressaltar que a indústria atrás também da beleza, ela se aperfeiçoa a todo momento, A gente tem aí a ciência a todo momento pesquisando produtos novos, substâncias novas, tudo para manter a pele sempre jovial, porque afinal as pessoas buscam isso, A fonte da juventude, porque o tempo é implacável. Sim. Acho que de 20 anos para cá, principalmente, a cada ano vem surgindo novos produtos. A gente vê muita evolução do Botox, que explodiu de poucos anos para cá, bioestimulador, laser, todo ano chega laser diferente, procedimentos, sempre vão... a própria harmonização facial, preenchedores, vão melhorando a qualidade dos produtos, mudando a técnica. Então, sim, tem uma evolução muito rápida e até se o profissional não ficar sempre se atualizando, 2 anos ele já fica para trás. Agora, Bruno, no consultório hoje em dia, qual que é a principal queixa? Quando as pessoas chegam e falam assim, doutor Bruno, eu tô com espinha, eu tô com acne, eu tô com uma ruga aqui, eu tô tendo muita linha de expressão. Qual que é a principal hoje reclamação e qual que é a solução para isso? Então, a principal fica meio difícil de a gente uma só elencar. Então, assim, geralmente eu divido um pouco por faixa etária. Geralmente criança é problemas de dermatites, alergias, aí já adolescente sempre geralmente acne, aí chegando no adulto aí muda um pouquinho de homem para mulher, mas
Homem geralmente é cabelo, queda de cabelo, calvície, né? Mulher, ruga e também muita queda de cabelo também, mas outros tipos de queda de cabelo, não tanto a calvície. E mais ruga, mancha também, melasma, muito comum. Acho que são esses os tópicos mais comuns de aparecer. Agora, a gente está falando aqui em relação a pacientes e muitas pessoas podem falar assim, mas geralmente as mulheres são mais vaidosas e tudo mais, né? Mas não é assim que a banda tem tocado nos últimos tempos, né? Essa questão de cuidar da aparência, cada vez mais os homens também estão cuidando, então hoje faz esse mercado aí ficar páreo a páreo entre os dois sexos, né? Sim, tanto que ultimamente até estão surgindo muitos produtos específicos para homem, né? Shampoo específico, cremes, protetor solar, tudo específico para a pele masculina. E assim, ultimamente a gente vê que está praticamente meio a meio no consultório entre homens e mulheres. A mulher tende a gastar um pouco mais, tende a fazer mais procedimentos, mas assim, o homem também, quando ele já vai meio querendo alguma coisa, e o homem quer resultados mais rápidos. E mulher já tem um pouco mais de paciência de usar produtos, ver a evolução do quadro dela. Então muda um pouco, mas a gente vê que é praticamente meio a meio atualmente. Não tem esse preconceito mais de que homem não pode cuidar da beleza. Agora, quando a gente fala, né, em cuidar da beleza, são vários os aspectos nisso, né? O que mais hoje cuidar da beleza tem impactado nos pacientes? Então, pessoal, é muito por causa da autoestima, né? Em busca de melhora da autoestima, da autoimagem. E a gente vê que tem a própria busca da beleza, desde que sem excessos, né? Sem comparar com atores, né? A gente vê que tem uma busca que gera uma melhora da qualidade de vida, gera uma melhora da saúde, a pessoa começa a se cuidar mais. Às vezes começa ali com botox, mas depois ela já começa a ir para a academia, já começa a ver resultado em outras coisas e vai evoluindo não só esteticamente, mas também fisicamente e melhorando a qualidade de vida e saúde como um todo. Agora, cuidar da aparência é difícil, né? Muitas pessoas que estamos assistindo em casa falam assim, mas como que eu vou fazer isso? A minha vida é muito atribulada, eu tenho muitas responsabilidades, né? Já chego em casa cansados, como diz o bom português, só o pó, então ainda vou chegar, ainda tenho que cuidar da pele, então tem que ter uma disciplina também se quiser resultados, né? Sim, igual muitos coaches, digamos assim, falam que tem que acordar às 5 da manhã, tem que ter disciplina. Para você ser bonito e ter sucesso, tem que ter uma disciplina, tem que cuidar. Não adianta a gente acordar, não fazer nada e achar que vai cair do céu a beleza, o dinheiro, não tem como. Mas assim, tendo disciplinas, horários para aplicar um creme, horário para passar o protetor solar, são coisas que você vai gastar 2 minutinhos, 5 minutinhos, algumas partes do dia que no final você não vai gastar nem meia hora do dia inteiro e vai já ter feito seu skincare, feito seu tratamento, tudo correto. Então, é mais organização do que propriamente o tempo livre, porque é uma coisa, se for pensar bem, não é difícil. Agora, vale lembrar para as pessoas que cuidar, né, a pele é o maior órgão do corpo humano, então é necessário cuidar tanto quanto a gente cuida dos órgãos internos, né, da nossa saúde como um todo. A pele, então, faz parte disso e muitas vezes é negligenciada, né? Sim, sim. E lembrar também que a pele é um reflexo do que a gente come, de como é a nossa saúde. Por exemplo, se a pessoa fuma muito, já agride a pele dela. Se a pessoa come errado, frituras, interfere também na saúde da pele dela. Se a pessoa bebe demais, não dorme direito, vai refletir na pele dela. Então, sim, a pele, quer queira, quer não, é um reflexo da nossa saúde como um todo. Principalmente lembrar também de questão da água, né? Que esse calor excessivo que a gente está tendo, e eu vejo o povo postando para dar água para os cachorros, mas eu não vejo ninguém bebendo água na academia, nos lugares que a gente vai, e
também é muito importante para hidratar a pele a gente tomar água também, além de usar os produtos. Agora, vale lembrar também que na hora de se cuidar, as pessoas hoje têm a tal da comparação, né? Muitas vezes eu tenho certeza que chega gente no seu consultório querendo às vezes ter uma pele de filtro de Instagram, né? Às vezes não aceita ali que tem um poro um pouquinho mais aberto. Óbvio que tem ali alguns procedimentos para poder diminuir o tamanho desse poro, ou então para, né, dar uma amenizada, uma suavizada, mas as pessoas estão tendo também uma chamada que a gente fala de distorção de imagem. Você tem se deparado bastante com isso? Isso aí, bastante, muito, muito mesmo. Eu sempre oriento o paciente, mas a gente vê muitos casos da pessoa chega a entrar em depressão por causa de comparações com pessoas que você percebe que a vida da pessoa é em prol só da beleza dela, ela vive em prol da beleza. E a pessoa, no geral, que tem uma vida, tem que trabalhar, tem que ter uma vida comum, ela não tem como viver em prol da beleza. E mesmo assim, a pessoa que vive em prol da beleza usa muitos filtros de Instagram e a gente sabe que a pele dela não é daquela forma. Que se tivesse a oportunidade de ver a pessoa ao vivo, a gente vê que não é assim. Então, assim, está tendo muito distúrbios de imagem, muitos problemas psiquiátricos, depressão, além de problemas de alimentação, anorexia, bulimia, que também tem a ver com autoimagem, né, corporal, gerando vários casos até graves, e a pessoa nunca está satisfeita, mesmo sendo muito bonita, mesmo conseguindo chegar a ter um padrão dentro do que é o aceitável, né? Aceitável, o que a mídia põe como aceitável, né? Mesmo assim a pessoa nunca está satisfeita, o que gera um grande sofrimento dela. Agora, muitas vezes essa própria pessoa, quem está nos assistindo, fala assim, mas a pessoa entra, por exemplo, coloca preenchimento demais, ou então fica com o rosto muito inflado ali, mas ela está vendo. Gente, tem pessoas que não percebem aquilo ali que está acontecendo, né? Então, os absurdos que a gente vê, bocas muito grandes, bochechas muito infladas, harmonização facial que acaba, né, o pessoal na internet chama de demonização facial, porque definitivamente acaba com a cara da pessoa, com o rosto da pessoa. Então isso também tem que ser levado em consideração, que a pessoa que está sofrendo isso às vezes não sabe que tem isso, né? Sim, maioria dos casos ela não nota que ela está com excesso de procedimentos. Então é muito importante procurar um profissional que saiba até falar não para o paciente, porque muitos profissionais só querem ganhar dinheiro e não sabem impor limites ao paciente. E existe até um nome agora, né, que a gente fala que é síndrome da face super preenchida, que é a pessoa que vai fazendo preenchedor, aí fica com a cara toda inchada, parecendo fofão, parecendo um boneco, né? Fica uma coisa muito fora do normal, fora do natural. E a pessoa olha no espelho e vê uma mínima ruga, mas não vê o rosto como um todo e nunca está satisfeita, né? Igual como a gente falou dos outros problemas psiquiátricos. Então, sim, sempre, às vezes, o profissional tem que ter sempre o profissional tem que impor um limite para o paciente também. Ok, Bruno, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento.
3242-2598 ou 98816-8225. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o crescimento do setor da beleza no Brasil e também a gente fala sobre a vaidade masculina. Bom, doutor Bruno, agora a gente vai falar sobre procedimentos, né? Quais mecanismos, né, que envolvem a dermatologia e a plástica como um todo, né? Tanto homens quanto mulheres têm aderido e têm buscado nos consultórios médicos? Em relação a procedimentos que a gente, pelo menos eu vejo na minha prática clínica, né? O que eu pego mais é botox, por questão do povo conhecer mais. A harmonização facial também aparece bastante. E procedimentos menos invasivos, peelings, alguns lasers também aparecem bastante também. Mas é mais por questão de informação, né? Mas o ideal é sempre a pessoa procurar o profissional, para o profissional avaliar cada caso, o que ela necessita ou não, em vez de chegar, eu quero fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, sempre tudo é conversado com o paciente. Agora, antigamente se buscava muito as cirurgias plásticas para correções e tudo mais. E com o advento aí de botox, essas substâncias, a própria toxina botulínica, o próprio ácido hialurônico, né? Outros tipos de substâncias também, laser, peeling, é uma infinidade, é um catálogo aí, se a gente for falar aqui, a gente fica o programa todo. Tudo isso também acaba substituindo ou então postergando o período em que a pessoa realmente teria que ir para uma mesa de cirurgia, né? Sim, uma coisa não exclui a outra, né? São tratamentos complementares. Às vezes a pessoa faz um lifting facial, mas precisa fazer um bioestimulador para melhorar a qualidade da pele dela. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia de abdominoplastia, mas gera uma flacidez, tem que fazer alguns procedimentos estéticos para melhorar essa flacidez. Então, assim, não é uma coisa que um procedimento vai excluir o outro. Foi aparecendo vários outros procedimentos, para ajudar no resultado melhor do outro, né? Então, são sempre
coisas complementares, digamos assim. Agora, quais são os cuidados que as pessoas têm ao buscar por esses procedimentos estéticos? Então, tomar muito cuidado com rede social, porque na rede social tem muita propaganda, muita mídia mentirosa, muita manipulação de imagem. Sempre procurar o profissional, pesquisar a formação do profissional, tentar conversar com alguém que já faz o acompanhamento ou que já foi no profissional, tentar ter várias referências do profissional. E a partir daí, sim, aí você pode ir na rede social, ver se tem, se parece com, se adapta à sua forma, se pensa parecido com a sua forma, aí sim escolher o profissional. Mas nunca escolher por rede social, né? Porque eu acho meio complicado. Hoje se busca muito por aquele que tem o maior número de seguidores, né? Sim, porque aí a gente sabe que não, o número de seguidor não quer dizer muita coisa. Às vezes o profissional que é o especialista em várias especialidades, ele não tem esse dom de ter uma rede social não ser um grande vendedor, mas talvez ele seja o melhor profissional do que um é um grande vendedor e não é tão bom profissional. Então é sempre dar uma pesquisada, porque a gente pesquisa para comprar um carro, a gente pesquisa, sei lá, para casar com a pessoa, você vai conhecer a pessoa, por que não pesquisar para ir num profissional que vai mexer no seu rosto, mexer no, sei lá, no seu nariz, na sua boca, mexer no seu cartão de visita que é o seu rosto, né? Então acho que sempre tem que pesquisar e não ir no primeiro que aparece pra gente. Vale ressaltar que é uma área muito que a gente chama de melindrosa, né? Então o rosto ele é muito vascularizado, então uma agulha que entrar num vaso errado ali pode deixar a pessoa cega, ou então com o músculo travado, então gera uma série de problemas, né? Sim, além do problema estético, né? Tem um problema de função, né? Então a pessoa pode dar um problema no nariz, gerar uma necrose, um problema na visão, pegar um nervo, alguma terminação nervosa importante. Então, sim, não é só esteticamente que pode ficar ruim, é uma coisa que pode deixar uma sequela para o resto da vida da pessoa. Então, sempre saber com quem está fazendo. Agora, as substâncias também que vão ser injetadas devem ser levadas em consideração também, né? Porque a gente sabe que todas as marcas são aí registradas, tem ali um certo controle de lote e muitas vezes o que a gente vê aí que as pessoas acabam, né, tendo isso que você acabou de dizer, necrose ou então algumas complicações, é porque às vezes usou alguma substância que estava vencida ou então que não era realmente recomendável ou então que era de uma baixa qualidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de se aplicar qualquer coisa na cara. Sim, sim. Isso tem que partir do profissional, né? Por isso procurar sempre o profissional idôneo, mas a gente tem que... Eu falo muito para os pacientes, eu mostro os produtos que a gente usa e o paciente não tem que ter vergonha de perguntar qual produto que o senhor está usando, pedir para olhar, não tem problema, isso aí a gente está fazendo um procedimento na pessoa, eu acho que a pessoa até deveria perguntar sobre os produtos que usa. E eu vejo que a maioria das pessoas nem sabe o que está usando. E tem produtos próprios para cada região do corpo. Tem produto próprio para o corpo, tem produto próprio para o lábio, tem produto próprio para zigomático, malar. Então, assim... o profissional saber que produto está usando e se pode usar em cada região específica para não dar problema. Agora, há contraindicações em relação a esses procedimentos estéticos? Existem algumas doenças autoimunes, algumas patologias, doenças crônicas, lúpus, algumas histórias de alergias ao ovo que pode causar reação cruzada com o conservante da toxina botulínica. Alguns procedimentos a gente não pode fazer em algumas doenças que estão ativas, sinais de infecção, a gente não pode fazer um procedimento sobre a lesão para não disseminar a infecção. Então, são tem várias contraindicações, mas sempre o profissional tem que fazer uma anamnese e pesquisar tudo para não fazer um procedimento no momento ou num paciente que não pode
fazer tal procedimento, porque cada pessoa tem certa particularidade. Agora, a gente está falando muito da questão da beleza aqui também, mas a toxina botulínica, né, o botox como um todo, o próprio ácido hialurônico, eles também têm funções terapêuticas, né? Tem gente aí que sofre com bruxismo, acaba colocando ali botox, pessoa que sofre com muita sudorese, colocando botox já diminui isso também. Então, explica esse poder também terapêutico dessas substâncias. Então, o botox é muito utilizado para o bruxismo, né? Porque ele relaxa essa musculatura do masseter. Ele é utilizado também, inclusive antes de usar na área estética, ele era utilizado para enxaqueca, alguns pontos na cabeça, para a pessoa não ter as crises de enxaqueca, para não ficar contraindo a musculatura. É utilizado também para hiperidrose, como você falou, com pontos. Não seria o primeiro tratamento para hiperidrose, mas é um tratamento muito eficaz, que bastante duradouro. Tem algumas paralisias faciais que a gente melhora a simetria da face com o botox também. Então, tem vários procedimentos, mas o botox é o mais conhecido assim, que tem várias funções, por questão dele dar ele diminui um pouquinho a força do músculo da pessoa. Agora, para quem não sabe, para quem está em casa nos assistindo, qual que é a diferença entre ácido hialurônico e toxina botulínica? Então, isso aí eu vejo que a população, como em geral, a maioria acha que é a mesma coisa. Eu vou fazer um botox na boca, eu vou fazer um preenchimento, mas assim, geralmente, para ficar uma coisa mais resumida, digamos assim, geralmente o botox é dessa região do olho aqui para cima, a gente faz botox para pegar a ruga lateral aqui do rosto, ruga da glabela, da testa, e daqui para baixo geralmente é preenchimento. E o botox ele é como se fosse um pó que a gente dilui em um diluente, geralmente o soro, e aplica em pontos específicos do rosto que paralisam o músculo. E aí, quando paralisa o músculo, ele vai relaxar e melhorar as rugas dinâmicas, que aí o músculo não vai contrair e a ruga vai ficar mais lisinha. E o preenchidor, ele já é um gelzinho, já vem pronto, que a gente aplica para ou dar volume ou dar sustentação em certa região do rosto. Ele é como se fosse uma massinha de modelar um pouco mais delicada. Então, sim, o botox ele paralisa o músculo, o preenchedor ele estimula o colágeno de outra forma, bem diferente. Mas é só lembrar que geralmente a queixa daqui para cima é botox, daqui para baixo geralmente é preenchedor. Bom, e vale ressaltar para o nosso público que quando a gente coloca isso, né, aplica isso aí na face ou no rosto, é porque ao longo do tempo também o nosso corpo tende a absorver essa estrutura óssea que nós temos. Então vai absorvendo ali colágeno, vai absorvendo a própria estrutura do osso mesmo, né, do crânio aqui, e toda a parte do maxilar e tal. E tem muitas pessoas também que vão perdendo até mesmo o volume do rosto, né? Então vão ficando ali com a face mais pesada, dá uma impressão de cansaço muito grande. Então isso nos dias de hoje, onde a gente se trabalha muito com a imagem, as pessoas estão correndo, né? Sim, sim. E é muito importante lembrar também, em relação a isso, que a gente pode prevenir, bater. Lógico que casos, pessoas de 60, 70 anos podem fazer os procedimentos também, mas o ideal é sempre já ir começando mais novos, 25, 30 anos, fazer uma dose menor para não perder essa sustentação, porque com o tempo a gente perde a sustentação óssea dessa região, zigomático, malar, a mandíbula, e quando a gente perde essa sustentação, o rosto da gente acaba descendo, como diz uma paciente minha. Eu acho que ela fez uma explicação muito interessante, falou, meu rosto está derretendo, doutor, meu rosto está caindo. Mas não é que está derretendo, é que a sustentação do rosto a gente está perdendo, o corpo vai reabsorvendo. E isso é natural, acontece com todo mundo. Não tem como. Tem gente que tende a ter uma sustentação melhor, tende a ter um osso mais resistente, a gordura do rosto também da gente dá uma sustentação, então quem geralmente é mais gordinho, geralmente tem uma sustentação, um rosto mais marcado. Quem faz muita atividade física acaba que acelera um pouco esse processo de envelhecimento do rosto. Então, quando a pessoa fica muito magra, parece que está mais envelhecida.
Então, assim, mas é o normal de cada pessoa. É lógico que cada pessoa tem a sua idade cronológica de acordo com a característica da pele e da sustentação do rosto dela. Tá certo, Bruno. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o crescimento do mercado da beleza no Brasil e também sobre a estética masculina. O doutor Bruno, a gente vai falar agora sobre uma nova especialidade da dermatologia, né, e também da cirurgia como um todo, que é a questão dos implantes capilares e que você já tem se tornado uma referência nisso, né? O que são esses implantes capilares e por que tem crescido essa tendência das pessoas tirarem partes do próprio cabelo, do couro cabeludo e reimplantarem em outras partes do couro para poder ter mais um cabelo fechado, né, um volume maior? Então, a gente viu um boom nos últimos anos do implante capilar porque a técnica melhorou muito, melhorou e ficou mais natural, porque antigamente com a técnica FUT, com os materiais menos delicados, ficava um aspecto de cabelo de boneca, com os tufos grandes e aí o pessoal olhava e não queria que ficasse artificial igual ficava. E de uns 10 anos para cá, principalmente, começou a melhorar o material, ficar um pouco mais fácil de adquirir a matéria-prima também, os instrumentais. Os profissionais foram se especializando também. E com a técnica FUI, né, que é a técnica mais moderna, a gente tira fio a fio e conseguindo um resultado mais natural. É lógico que tem um certo limite da área doadora, que tem que ser o pelo da própria pessoa, não tem como pegar pelos de outras pessoas, porque não seria como se fosse um transplante de órgão, aí às vezes dá muita reação e geralmente não pegaria o fio. Então, geralmente tira da região da nuca, né?
ou lateral, algumas pessoas podem tirar da barba, do tórax ou qualquer outro pelo corporal e implantam em determinadas áreas para dar visualmente um aspecto de um volume maior do cabelo. Agora, quando se tira, né, por exemplo, quando se tira do próprio cabelo, tira da parte de trás, coloca na frente ou mais em cima para dar mais volume. Agora, a dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte, tirando da barba ou então do próprio peito, do peitoral, né, ou então de alguma outra parte que a pessoa tem ali no corpo, por exemplo, nos braços e tal. Então, como que esse fio, que hoje ele é um pelo, se transforma em cabelo no couro cabeludo? Então, o fio implantado dessas outras regiões não fica um aspecto tão natural igual o fio implantado do couro cabeludo. Então sempre para acabamento, a gente pega o fio do couro cabeludo e só para dar volume entremeado nos fios do couro cabeludo a gente colocaria esses outros fios. Mas assim, tem uma certa influência do local que a gente implanta sobre o fio que foi implantado. Então o fio tende a modificar um pouco, mas ainda fica com certa característica da área que a gente tirou. Então sim, é muito difícil a pessoa tirar da barba toda, encher a cabeça de cabelo e ficar muito natural. Então sempre tem que ter uma técnicazinha por onde que é mais visualmente a pessoa vai olhar, ou os fios mais delicados, os fios mais finos, e de acordo com a característica da pessoa, e nos locais que precisa só dar volume, a gente coloca os fios corporais. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que tanto homens, quando a gente fala em transplante, mais a gente vê homens, né? Mas mulheres também têm optado por fazer transplante. Sim. A mulher também, ela tem, pode ter a calvície, né? Que é a alopécia padrão feminino, no homem é a alopécia androgenética masculina. E as mulheres ficam muito receosas de fazer por causa de ter que raspar a cabeça. E não necessariamente precisa raspar a cabeça. A gente prefere raspar a cabeça de homens para facilitar e ter uma resposta mais rápida, um procedimento mais limpo. Mas dá para fazer também, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer em mulheres da mesma forma que fazem homens e sem raspar a cabeça também. Agora, o transplante, ele geralmente é a última alternativa, porque muita gente não sabe. Às vezes a pessoa está sofrendo ali com uma calvície, mas não procura saber de fato o que é a fonte daquela calvície. Ah, o meu pai era assim, eu vou ficar igual. Às vezes não é isso, às vezes pode ser, por exemplo, falta de vitamina, falta de nutrientes. E tem hoje em dia também outras substâncias que podem fazer nascer cabelo e a pessoa necessariamente não precisa ir direto no transplante, né? Sim, o transplante eu sempre falo que o transplante nunca é a primeira alternativa. Ele é um tratamento complementar do tratamento clínico que a pessoa irá fazer. E nem todo mundo pode fazer o transplante. Eu acho que depois a gente vai falar disso, né? Depois eu falo um pouquinho mais disso. Então, assim, sempre o ideal é a pessoa ir num profissional, ou dermatologista, ou tricologista, para avaliar o caso dele, pedir se preciso, pedir exames para ver a causa e começar o tratamento. E na maioria dos casos, principalmente quando a gente pega no início, na maioria dos casos a gente consegue reverter bem e na maioria dos casos nem precisa fazer o implante. É lógico que tem casos que já está uma alopécia muito avançada e aí fica meio difícil de só com tratamento clínico resolver. Mas independente do grau da alopécia, o ideal é sempre fazer o tratamento clínico com medicações, alguns outros procedimentos estéticos e, se a pessoa quiser ou tiver indicação, fazer o transplante. Agora, no caso do transplante, quanto tempo as pessoas já começam a ver resultado? É rápido ou é demorado? É médio prazo? Como que funciona? Então, médio a longo prazo, né? O transplante com 1 mês, geralmente os fios implantados eles vão cair. Com 3 a 4 meses começam a nascer uns fios. Com 6 meses começa a dar um volume legal. É lógico que a gente tem que lembrar que cada pessoa responde de uma forma. Tem gente que cresce com 4, 6 meses, já tem muitos cabelos. Tem pessoas que demoram um pouco mais de 6 meses para nascer. Então, com 6 meses, geralmente 50% dos fios. Com 9 meses a 1 ano, o resultado final. Então, sempre lembrar que é 1 ano. Então, não adianta ter pressa, tem que ter paciência. Agora, em quais casos não é possível realizar o transplante? Tem alguma contraindicação?
Então, além das contraindicações clínicas, né, de saúde do paciente, uma diabetes descontrolada, hipertensão descontrolada, distúrbio de coagulação, porque poderia sangrar muito e gerar um outro problema para o paciente, né? Além desses problemas gerais, né, de saúde geral do paciente, tem algumas doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, algumas doenças do couro cabeludo mesmo, que se não tiverem estabilizadas há mais de 2 anos, a gente não recomenda também, que é a alopecia frontal fibrosante, líquen plano pilar, alopecia areata. Nesses casos, eu não recomendo quase nunca fazer, mas tem algumas literaturas que falam que tem que ter pelo menos 2 anos de estabilidade do quadro. Então, assim, não é todo mundo que pode fazer o transplante, mas assim, 98%, 99% dos casos dá para fazer o transplante, desde que respeite essas doenças e saiba qual a causa da alopecia dele primeiro, para saber a indicação correta do transplante. Agora tem a questão também que a gente fala que homem não gosta de ir ao médico, né? Você arrastar um homem para ir no médico é muito mais difícil do que a própria mulher ir. Geralmente as mulheres vão, tem até um check-up aí, né? De 6 em 6 meses faz esse exame. Então, assim, por que o homem tem essa questão, né? De às vezes resistir muito de ir ao médico, ou então de procurar saber, às vezes está cheio de mancha ali, às vezes é um câncer de pele e a pessoa não vai no dermatologista, não vai no médico, fala, isso é bobagem, não é nada. E aí, quando vai passando o tempo, a mancha aumentou, se tornou um câncer de pele, ou então o cabelo começou a ralear demais, a pessoa não percebeu, quando foi tentar fazer alguma coisa, já era tarde demais. Por que tem essa resistência do homem procurar ajuda quando realmente é necessário? Então, eu acho que em grande parte é cultural, porque homem muitas vezes acha que é frescura, digamos assim, eu não vou e tal, mas eu acho que é isso culturalmente que já está mudando, mas ainda assim eu acredito que tem muita esse processo cultural de homem não preocupar tanto. Tem o fato da mulher ser mais detalhista, ela nota mais rápido as coisas, se preocupa mais, e eu acho também que o homem é medroso. Homem tem medo de descobrir que é uma coisa grave. E homem aí ele fica, e se for uma coisa grave? Se for uma coisa grave, tem que descobrir no início para poder resolver. Porque se for uma coisa grave, um problema grave, e descobrir quando já tiver anos de evolução, talvez não consiga resolver mais o quadro dele. Então, acho que são inúmeros fatores. Aí fica mais no que eu penso, assim, não tem como a gente ter certeza do porquê. Agora, vale lembrar que para a área da estética não está sendo assim, não. Eles vão até com frequência, né? Sim. Principalmente cabelo, né? Que eu acho que é o que mais preocupa o homem, a falta do cabelo, né? Para ruga também, mas o homem alguns homens ainda têm, a sociedade aceita um pouco mais homem com ruga, mais do que mulher, mas assim, eles estão indo bastante. Graças a Deus, eu não posso reclamar, mas e eu acho que é natural porque todo mundo quer direitos iguais, então acho que o homem tem que cuidar tanto quanto a mulher. Então, acho que a evolução é essa, todo igualar. O homem e mulher sempre está procurando o seu melhor. Agora, o transplante capilar, ele é um investimento, né, que a pessoa faz, realmente é um valor mais alto, mas o tempo também que dura esse transplante é muito alto também, né? São longos e longos anos aí. Então, explica pra gente essa relação, esse custo-benefício. Então, o custo varia muito da área a ser transplantada, né, de cada paciente. Aí teria que avaliar cada caso, mas assim, o fio transplantado, desde que a gente pega de uma região que seja a região ideal para doar o fio, é um fio que não vai cair. Então, o fio transplantado, se a gente transplantar o fio hoje, depois de um ano que ele tiver nascido, tiver dado a pega do fio, vai ter para o resto da vida. Então, a gente pede só para o paciente tratar os fios que não foram transplantados, na verdade, que é os fios que ele ainda tem no couro cabeludo, para no futuro esses fios que ele já tinha não caírem
e ele precisar fazer um outro transplante. Mas o fio que é transplantado é para o resto da vida. Então, o procedimento do transplante, se a pessoa fizer uma vez e tiver um volume legal e ela manter o tratamento, ela nunca mais vai precisar fazer. Então, teoricamente, é uma vez na vida. Agora, esse transplante, quando se retira esse fio de alguma área doadora, como vocês médicos chamam, naquele lugar cresce novamente ou não, fica sem cabelo naquela área ali? Então, o transplante, na verdade, a gente só muda de lugar o fio. Então, onde a gente tirou, a gente pode tirar geralmente até metade dos fios de uma região que visualmente vai ficar a mesma cobertura. Então, a área doadora é uma área que tem um certo limite de que a gente pode tirar para ficar esteticamente normal. Então, assim, onde tirou o fio não nasce mais. A gente tira da nuca ou da lateral e coloca em cima. Então, assim, a área doadora a gente consegue tirar até certo ponto para não ficar um buraco na cabeça da pessoa, uma área sem cabelo, uma área de alopecia. Até porque na hora do corte é comum já cortar esses lugares, né? Sim. Então, sim, mas a gente tirando até 50% dos fios, da densidade dos fios, mesmo que a pessoa raspe baixo, ou na máquina 1 ou corte maior, não visualmente fica como se tivesse a mesma cobertura. Então, é um procedimento que não fica cicatriz. Agora, para quem faz, tem alguma contraindicação, por exemplo, depois a usar boné, a sair no sol, ou então usar capacete, vai andar de moto ali por conta que soa bastante? Tem uma fala muito grande em cima disso. Realmente impacta? Impacta, porque a gente fala que o transplante 50% a 70% do resultado é do cirurgião, de como foi feito, mas quase a metade, 30% a 50% é o pós que o paciente vai fazer. Porque se o paciente pega sol, não cuida da área doadora, ele bate a mão, esbarra, sei lá, cutuca, arranca o fio, ele vai perder esse fio. Então, assim, principalmente nos 10 primeiros dias, que é a área que o fio está adaptando a área nova do couro cabeludo, a gente fala para não ter um tratamento assim bem cuidadoso. Mas aí, quando a gente faz o implante, a gente já passa as orientações e tudo para saber como lavar, evitar de ficar encostando demais, de ficar esfregando. O boné, nos primeiros dias não é bom usar. O sol, eu recomendo 1 mês sem pegar sol no couro cabeludo, então sempre evitar o sol para ter uma cicatrização melhor. Capacete também 1 mês. Jogar futebol e academia, esporte de contato, eu recomendo de 1 a 2 meses poder voltar, porque às vezes você vai cabecear uma bola, ou alguém vai esbarrar em você e pode sofrer uma lesão lá e você perder o fio. E academia de ficar encostando, esbarrando e ficar suando demais também, de 15 a 30 dias é bom evitar. Mas o pós geralmente é bem tranquilo, não exige um repouso do trabalho, um repouso extremo do trabalho. Geralmente 1, 2 dias a pessoa já pode voltar a trabalhar. Só esforço muito intenso e coisas que precisa usar capacete, alguma coisa assim, que aí a gente tem que ficar mais tempo sem usar. Tá certo, então, Bruno, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816
8225. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o crescimento do mercado da beleza no Brasil e também sobre a estética masculina. Bom, doutor Bruno, a gente vai falar agora sobre a questão também do cuidado que a pessoa deve ter com a própria saúde, porque não adianta também implantar cabelo, colocar botox, colocar ali ácido hialurônico, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, ou então não tem um estilo de vida saudável, não pratica atividades físicas. Tudo isso aí promove com que isso que ela coloque, né, de procedimentos, não faça o efeito, então não tem a durabilidade que ela deseja, né? Sim, sim. Não adianta a gente querer, por fora, fazer inúmeros procedimentos, sendo que por dentro a gente não está cuidando. O procedimento vai durar menos, não vai ficar tão natural e eu acho que não adianta você ser só um vaso bonito por fora e você não ter um conhecimento, você não ter uma saúde legal, né? Até para você poder aproveitar a sua beleza, você tem que ter uma saúde legal. E assim, se a pessoa fuma, bebe, não tem hábitos saudáveis, o corpo dela vai envelhecer muito mais rápido. Não só. E como a pele é o maior órgão do corpo, a pele também vai envelhecer. E geralmente a pele é uma das que mais envelhecem rapidamente em pessoa que fica o tempo inteiro no sol, fuma demais, tem esses hábitos não saudáveis, né? E assim, própria cicatrização de alguns procedimentos, se a pessoa fuma demais, se a pessoa não tem hábitos saudáveis, às vezes o procedimento não tem uma cicatrização legal e nem vai dar um resultado muito legal. Agora, como a medicina, principalmente a dermatológica, ela enxerga homens e mulheres, porque a gente acha quando eu falo, por exemplo, o público em geral, que você vai numa farmácia, tem ali For Man, que é um produto para mulher, aliás, para homem, For Woman, para produtos para mulher, né? Então, assim, realmente tem diferença entre esses produtos ou isso é só marketing para vender mais? Não tem diferença, e hoje está bem dividido, assim, porque é lógico que mesmo dentro
mesmo a mulher pode ter uma tendência a ter uma pele mais parecida com a do homem, mas no geral a pele do homem ela tende a ter mais colágeno, tende a ser mais oleosa, tende a ser o músculo ser mais forte também, gerar mais rugas, e a pele da mulher tende a envelhecer mais por questão do hormônio, questão hormonal, porque o estrogênio piora um pouco a pele da mulher e a testosterona ajuda a reter o colágeno na pele do homem. Então, sim, tem muita diferença. A pele da mulher tende a ser um pouco mais sensível, o músculo tende a ser um pouco mais fraco. Então, sim, a textura são bem diferentes. É lógico que dentro de homem e de mulher tem pele oleosa, pele seca, pele mista, tem a pele mais morena, a pele mais clara. Então, todos esses produtos a gente tem que levar em consideração para o tipo de pessoa, né? Então, eu acho que principalmente homem e mulher, mas depois você olha esses outras direções de tipo de pele. Agora, na dúvida, é procurar um profissional especializado e saber qual o melhor produto ou qual o melhor procedimento para o seu tipo de pele, né? Sim, sim. Não adianta você ir lá para a vizinha que está com a pele linda e achar e pegar o produto que ela usa e usar na sua pele, porque cada ser humano é individual. Então, é bom sempre ter uma avaliação para identificar o problema, identificar o tipo de pele, né? Para saber qual o tipo de produto específico para cada pele. Porque, inclusive, a gente via muito o povo usar shampoo de bebê, sabonete de bebê em pele de adulto, e a gente vê que não é legal usar. Então, assim, não é uma coisa que a blogueira está falando para você usar ou a sua vizinha está falando que vai dar certo para você. Inclusive, pode gerar algumas alergias, piorar até a textura da pele da pessoa. Bom, e quem quiser saber mais informações, o nosso programa está se encaminhando por fim. Quem quiser saber mais informações ou agendar consultas com você, como que pode fazer aqui em Itaúna? Então, para agendar e precisar, né, tiver o interesse, aí eu atendo em Pará de Minas, Itaúna, Matheus Leme Papagaios. Pode entrar no meu Instagram, que é Dr. Bruno Gross, tudo junto, que tem os links lá e tem os endereços e tem os telefones também de contato. Eu aqui na Sonar, que eu estou começando a atender esse mês aqui, mas eu já tenho 10 anos que eu atendo dermatologia, mas a gente está aqui começando agora em Itaúna, que seria o telefone 37, né, 99870 6999. Ou seja, Clínica Sonar. Quem quiser saber mais informações ou então agendar uma consulta, só ligar nesse telefone, também está aparecendo aí no vídeo, para poder agendar uma consulta, né? Se tiver interesse, pesquise, quiser saber da formação da gente, só lá perguntar que eu respondo, tá? E sempre pesquisar o profissional, né? Independente de me escolher ou não, que escolha um bom profissional. Bom, Bruno, nosso tempo está acabando. Obrigado pela sua presença. E quais são aí as suas considerações finais e a sua mensagem para o nosso público? Primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui. Muito obrigado a todos. Sempre é muito bom tentar passar informação, tentar esclarecer, porque a gente vê que tem muita dúvida ainda, tem muita informação falsa na rede social, no Google, tem muita propaganda, muito produto, muita enganação no mercado, muito produto, muito comércio aí que não tem nem liberação da vigilância sanitária. Então, assim, é sempre bom a pessoa entender um pouco, até para saber o que talvez ela precise e onde procurar isso. Tá certo, então, Bruno, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Já você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. É só você entrar no YouTube e procurar por Observações Itaúna. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!